Bem, queridos, vamos ver lá em João capítulo 3, a partir do versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Até aí. Vamos ver mais uma vez. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento. Ó Deus, e colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Pai, da minha parte, que estou responsável por ministrar a palavra, eu quero dizer diante do Senhor, diante da igreja, que é uma honra servir o Senhor. Não me considero digno para isso, mas é uma honra assumir esta responsabilidade de estar aqui diante do teu povo, dos teus filhos, homens e mulheres pelos quais o Senhor derramou o seu próprio sangue, Senhor Jesus. Então é uma responsabilidade muito grande. E eu faço isso com temor e tremor. Deus, também, como igreja, nos colocamos diante de Ti para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós, para podermos aprender e praticar a Sua palavra. Porque, como diz, Tiago, nós devemos não apenas conhecer, ouvir a palavra, devemos praticar. Porque aquele que ouve e não pratica é semelhante a alguém que olha a sua imagem no espelho e depois se esquece da sua própria aparência. Deus, entendo então que a palavra revela a aparência da nossa vida. A palavra é como um espelho que revela a aparência do nosso coração, revela, Deus, o nível de entendimento que temos, revela, Senhor, o nível de revelação que cada um de nós possui, que, ó Deus, é um nível diferente para cada um de nós, mas quando nós nos expomos à Sua palavra, tudo isso é revelado, o Seu Espírito traz à tona naquilo que nós precisamos fortalecer, aquilo que precisamos melhorar, aquilo que precisamos nos arrepender, o Seu Espírito traz à tona aquilo que precisamos orar mais, para ter maior revelação, para entender tudo o que o Senhor tem para nós. Que esta noite o Teu Espírito possa falar com cada um de nós e nos revelar o Teu perfeito propósito, Senhor. Para nós como igreja, para nós individualmente, para nós como família, para cada família que está aqui, que o Senhor traga um novo tempo em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Quantos amam a palavra do Senhor? Amém? A palavra de Deus é maravilhosa, é uma carta de amor escrita para nós. Não é verdade? E todos nós que temos aplicado essa palavra ao nosso coração, temos experimentado o que Deus tem para cada um de nós. Irmãos, esse texto de João 3,16 é muito conhecido. Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, irmãos, por que Deus deu o seu Filho? Foi por amor. Amém? Isso é claro para cada um de nós. Deus entregou o Filho dele por amor, mas também há um propósito nessa entrega. Jesus não morreu na cruz só porque Ele nos amava, e aí para mostrar o amor dele, não. A morte de Jesus na cruz trouxe para nós uma nova perspectiva de vida. A morte de Cristo na cruz por nós, além de expressar o amor de Deus, tem o poder de mudar a nossa história, tem o poder de cancelar os nossos pecados. A morte de Jesus na cruz tem o poder, irmãos, de cancelar as nossas maldições. Isaías, quando escreveu profeticamente acerca de Cristo, 750 anos antes de Cristo, Isaías escreveu: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por suas pisaduras nós fomos sarados. Irmãos, então há um propósito na vinda do Senhor Jesus. Claro que é para expressar o amor de Deus, mas nós precisamos entender aqui o que diz o verso 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que ele julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Jesus, a manifestação de Jesus aqui,
não aconteceu apenas para expor e para julgar o nosso pecado, para trazer condenação, ao contrário, o Senhor Jesus vindo neste lugar, nesta terra e morrendo por nós, Ele fez isso para salvar o mundo. O julgamento vai acontecer, amém, irmãos? Nós não somos como alguns que acreditam que está todo mundo salvo, que não vai haver julgamento. Não, a palavra é clara e nós cremos que aqueles que creem no Senhor Jesus terão a vida eterna. Aqueles que o desprezarem, infelizmente, terão a condenação eterna. Mas o desejo de Deus é salvar o mundo. Ele amou o mundo, Ele não amou apenas algumas pessoas. Deus amou o mundo na sua totalidade. E a morte de Jesus é suficiente para salvar o mundo inteiro. Amém, queridos? Nós cremos dessa forma, não é? Então, Jesus, Ele veio ao mundo, Deus enviou o seu Filho, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Então, querido, se você tem liberdade com a pessoa que está perto de você, fala assim, Deus quer salvar você. Deus não quer te condenar. Deus quer te salvar. Amém, irmãos? Já é uma boa notícia, não é? O Evangelho é uma boa notícia. A boa nova. O desejo de Deus é salvar o mundo. No coração do Pai tem este amor por nós. Então, nós entendemos que Jesus veio por amor. Não é? Lá em João capítulo 10, versículo 10, João 10:10 diz assim, o ladrão vem somente para roubar, que na verdade Jesus estava tendo um diálogo ali com os fariseus, com alguns judeus, e em determinado momento daquele diálogo ele diz, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então Jesus veio por amor, porque Deus queria que Ele salvasse o mundo. Ele não veio para julgar o mundo naquela época, Ele voltará para julgar o mundo. Mas por enquanto, irmãos, nós estamos na época da graça, a salvação está disponível para nós. Então o Senhor Jesus, Ele veio para salvar o mundo, e o propósito ainda que Ele mesmo disse, para o qual Ele veio a esta terra, Ele fala assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Outras traduções dizem plenamente. E eu dei uma pesquisada no grego, para o grego significa em grande parte, muito, fala realmente de abundância, fala de uma grande quantidade de vida. O que Deus tem para nós, irmãos, é que Ele veio para nos dar vida, mas não qualquer vida. É uma vida abundante, uma vida plena, uma vida cheia do propósito de Deus, de tudo aquilo que Deus tem para nós. Então, o Senhor veio por amor, e Ele também veio para nos dar uma vida plena, uma vida cheia, uma vida com muita vida, abundante. Uma vida onde não tem miséria, o que pelo contrário, onde abunda o poder e o propósito de Deus, tudo aquilo que Deus tem para nós vivermos. Então Jesus veio para que nós possamos ter esta vida em abundância. Novamente Ele fala sobre o seu próprio amor, lá em João 15:13, e Ele diz, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Então, quando nós olhamos para esse contexto que nós estamos trabalhando nessa noite, o contexto é de um Deus que ama, mas não ama apenas de palavra, Ele provou o seu amor para conosco. O contexto é de um Deus que realmente enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar, para levar a nossa condenação, a nossa culpa, para trazer para mim e para você uma possibilidade de viver uma vida nova, uma perspectiva divina, de viver algo maravilhoso, uma vida abundante, em todas as áreas da nossa vida. E aqui o Senhor Jesus novamente Ele fala, olha, ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. E é importante que você entenda o quanto Deus te ama. Pastor, eu sei que Deus me ama, eu sei que você sabe. Mas é importante, irmãos, que nós nos aprofundemos um pouco mais nessa verdade. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós somos traídos pelo próprio coração humano, pela mente humana. Nós começamos a condicionar o amor de Deus por nós a coisas que fazemos, ou a maneira como nós somos. Nós imaginamos o amor assim, olha, se a pessoa me trata bem, eu amo ela. Se a pessoa me trata mal, eu não amo tanto, talvez amo um pouco menos. Não é assim, irmãos?
Eu, quando era adolescente, antes de conhecer a Adriana, a mulher da minha vida, eu lembro que eu conheci uma moça e eu gostava dela, só que como ela não gostava de mim, um dia eu falei assim, eu não gosto mais de você então também, pronto. Do mesmo jeito que eu gostava, daqui a pouco já não gostava mais. Eu acho que muitos de nós aqui entendem essa experiência, a não ser aqueles que estão no primeiro amor, né? Estou olhando alguns aqui que talvez estejam no primeiro amor ali. Está todo mundo se esvaindo assim, não, eu não, pastor. Não é? Então acontece, irmãos. O amor de Deus não é condicional. Ele ama, Deus ama. Deus é amor. Amém? Deus é amor. E às vezes nós, mesmo como igreja, temos essa mania humana ou essa maneira ruim de entendermos algumas coisas e começamos a condicionar. Talvez Deus não me ame tanto porque eu pequei. Irmãos, nós erramos e nós vamos sofrer a consequência, a não ser que a gente venha se arrepender. Mas a palavra é muito clara, né? Lá em Gálatas 6, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Amém? Gálatas 6 diz isso, de Deus não se zomba. Porém, irmãos, Deus, às vezes nós colhemos o fruto de alguma atitude errada que nós fazemos. Porém, Deus não nos deixa de amar. Deus está pronto para nos perdoar, para nos abraçar e para nos conduzir novamente a um caminho de bênção, de vitória. Deus continua nos amando. Deus, ele não é daquele cara assim que vira para você e diz assim, agora não, estou de mal. Eu lembro que as minhas filhas faziam isso, quando eram menores. Qualquer coisa que a gente fazia, agora estou de mal. E ficava sem conversar comigo, ficava sem conversar entre elas. De repente vinha com o dedinho, agora eu vou ficar de bem. E dava o dedinho para ficar de bem. Quem tem filho pequeno talvez ainda faça isso, não sei se faz isso ainda. Né? Na nossa época a gente fazia. Estou de mal e estou de bem. Aí dependia das atitudes. Fala assim, pai, eu quero um chocolate. Não, filho, agora não vai comer chocolate. Não, pai, mas eu quero chocolate. Agora não, depois do almoço. Eu não te amo mais. Você não é meu pai. Quantos pais já passaram por isso? Deixa eu ver. Não te amo mais. Você até daqui a pouco esquece, volta. Por quê? A natureza humana condiciona o amor a esse tipo de coisa. Mas Deus não, irmãos. Deus nos ama com um amor perfeito e constante. Deus está pronto, se eu errei, se você errou, Deus está pronto para nos perdoar e nos purificar de todo erro, de toda injustiça. Mas não confundamos o amor com a ausência de colheita. Não, irmão, nós vamos, infelizmente, se não nos arrependermos, se nós não prestarmos atenção, nós vamos acabar colhendo. Mas se nós nos arrependermos verdadeiramente, Deus é poderoso para perdoar e purificar de toda injustiça, e cuidar de mim, e cuidar de você, e mudar a nossa sorte, transformar a maldição em bênção. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Então, irmãos, o amor de Deus, ele é constante, é provado por nós. Deus provou o seu amor para conosco, é tão importante que nós entendamos o amor de Deus, que o apóstolo Paulo, ele orou isso, para que a igreja lá de Éfeso, dos Efésios, pudesse entender o amor de Deus. E ele usa uma linguagem, irmãos, e eu vou tomar aqui hoje uma liberdade poética. Tá certo, pastor? Né? Quando eles fazem essas músicas, né, os cantores fazem as músicas, então eles chamam de liberdade poética, realmente aquela viagem. Sabe quando o cara viaja? Então hoje eu vou usar de liberdade poética para a gente falar um pouco sobre o amor de Deus. Eu queria que você me acompanhasse, né? E eu tenho certeza que Deus pode fazer algo na sua vida nessa noite, amém? Lá em Efésios capítulo 3, versículo 14, quando o apóstolo Paulo ora pela igreja de Éfeso, ele diz assim, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados
e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Então nós estamos olhando aqui Paulo orando pela igreja, e ele transcreveu esta oração. Em determinado momento da sua oração ele diz assim, olha, eu oro para que vocês sejam arraigados ou enraizados e alicerçados sobre um firme alicerce do amor, no final do verso 17. E no verso 18 ele fala, com o propósito, com a finalidade de vocês poderem compreender, juntamente com toda a igreja, com todos os outros santos, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então Jesus falou assim, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Em outras traduções, eu vim para que tenham vida e vida plenamente, vida plena, aqui para que a gente possa tomar toda essa plenitude do que Deus tem para nós. Paulo está dizendo que nós precisamos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Deus, o amor de Cristo. Irmãos, quando nós olhamos dessa forma, eu começo a usar a minha liberdade poética, como disse aqui um pouco antes. Então vamos falar um pouco sobre a largura do amor de Deus. Irmãos, imagine a largura. A largura fala aqui sobre a amplitude, tudo aquilo que pode alcançar. Qual é a largura do amor de Deus? E quando eu penso na minha vida, eu acho que a largura do amor de Deus, ela abrange toda a minha vida. A largura do amor de Deus, ela é tão larga que o amor de Deus, quando passa sobre você, em toda a sua largura, ele abrange toda a sua vida. Todas as áreas da sua vida precisam ser tomadas por esse amor. Todas as áreas da sua vida precisam ser tomadas por este amor de Deus. Nós precisamos entender qual é a largura do amor de Deus. Então, eu imagino que um homem, uma mulher de Deus, alguém que está aqui hoje, precisa entender que o amor de Deus ele é tão largo que ele alcança toda a sua vida. Nada fica de fora do amor de Deus. A sua vida é individual, o Senhor abrange. A sua família, o amor de Deus alcança. A sua área profissional, o amor de Deus alcança. A sua área ministerial, o amor de Deus alcança. A sua área espiritual, tudo o que diz respeito a você, o amor de Deus pode alcançar na sua vida, porque você precisa compreender a largura desse amor, a amplitude disso, a largura. Nós precisamos entender que Deus nos ama plenamente, e que tudo Ele pode fazer por nós. Jesus falou, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Diante desse propósito de uma vida abundante, de uma vida abençoada, de uma vida com propósito, de uma vida com sentido, de uma vida, irmãos, que vale a pena ser vivida, uma vida que você acorda e sem ressentimento, sem dúvida, sem temor. Sabe por quê? Porque você levanta da sua cama, você tem desafios para enfrentar, você sabe que tem lutas para lutar, você sabe que tem situações difíceis para resolver, mas você levanta e você diz, o amor de Deus, Ele abrange, Ele cobre todas as áreas da minha vida, e com Deus eu saltarei muralhas, com meu Deus eu farei proezas, nada pode me abalar, nada pode me afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, conforme diz Paulo aos Romanos no capítulo 8, nada pode nos separar do amor de Deus. Então você entende, querido, que você está debaixo dessa bênção,
desse amor que vai fazer toda a diferença. Sabe por quê? Porque não depende daquilo que você faz, mas depende da prontidão que você tem em entender que Deus te ama. E você então, porque Deus te ama, você vira as costas para o pecado e olha para o amor de Deus com alegria. Porque Deus te ama, você não quer fazer aquilo que o desagrada, porque Ele nos amou primeiro, então nós o amamos, como diz lá João, na primeira carta de João. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O nosso amor a Deus é uma resposta do amor dEle por nós. E nós não podemos amá-lo mais do que o conhecemos. Não podemos amá-lo mais do que compreendemos qual é a largura do seu amor por nós. E a largura do seu amor por nós abrange todas as coisas. Nada na sua vida fica fora do alcance do amor de Deus. Amém? Nada. Tudo está debaixo do amor de Deus. Qual é o cumprimento do seu amor? Então precisamos compreender a largura, mas também precisamos compreender o comprimento. Irmãos, então a largura a gente pensa aqui e o comprimento a gente pensa, não é quando você está indo, qual é o comprimento? Irmãos, eu vejo aqui o comprimento, uma estrada comprida. E eu posso aqui, usando, como eu disse, a minha liberdade poética, entender que o cumprimento do amor de Deus, ele alcança o meu futuro, mas também alcança o meu passado. Quando você olha o cumprimento, até de quando, até onde? Irmãos, o Senhor nos ama com amor eterno. Antes de nós nascermos, já nos amava. Amém? Outro dia o pastor Fabiano estava pregando, ele leu aqui em Apocalipse que Jesus morreu por nós antes da fundação do mundo. Quem estava aqui na pregação do pastor Fabiano talvez se lembre. Que ele usou um texto de Apocalipse, fala que Jesus morreu antes da fundação do mundo, ou seja, Deus nos amava antes do mundo ser fundado. Qual é o cumprimento desse amor, querido? O cumprimento desse amor é o cumprimento da sua existência. Tudo está incluído nisso, mas nós precisamos entender que o seu amor alcança os erros do nosso passado. O seu amor alcança as nossas falhas, mas também alcança os nossos traumas. O seu amor alcança lá no passado coisas que fizeram comigo e com você, coisas que talvez nos traumatizaram, situações que nos feriram, situações nas quais nós ferimos alguém, situações que parecem que nos perseguem, e foi uma marca, um carimbo na minha história, uma marca na sua história, mas o amor de Deus, precisamos entender que o cumprimento deste amor, irmãos, ele é tão cumprido, que ele alcança lá atrás, e é poderoso para curar a sua vida, é poderoso para restaurar a sua história, é poderoso para libertar você de toda acusação, de toda maldição, de tudo aquilo, de todo trauma, de todo machucado. O amor de Deus, ele alcança lá. E qual é o cumprimento, irmãos? Enquanto você estiver vivo nesta terra, o amor de Deus está sobre nós. O cumprimento é o tamanho da sua vida. Para trás e para frente, qual é o cumprimento do amor de Deus? Precisamos entender, Paulo orou, olha, nós precisamos compreender qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura, qual é a profundidade. Eu sei que talvez eu esteja aqui usando de uma ou outra licença poética, como eu disse, mas eu quero dizer que quando Paulo falou, precisamos entender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Na verdade, ele está dizendo a totalidade do amor de Deus, e eu tenho certeza, irmãos, que eu não estou falando nenhuma bobagem neste lugar. O amor de Deus, ele alcança a sua vida para trás e para frente. Nós precisamos ter revelação disso. Porque se temos revelação disso, nós vamos ter prazer em andar com Ele, sabe por quê? Porque o seu amor nunca faltará sobre nós, todos os dias da nossa vida. Todos os dias Ele estará pronto para nos abraçar, todos os dias Ele está pronto. O amor de Deus não está condicionado às suas atitudes, Ele te ama e pronto. Mas aí Ele está pronto para abraçar você, se você está hoje num caminho errado, se você sente que precisa voltar para o Senhor, Ele está pronto para te abraçar, sabe por quê? Porque Ele te ama, e Jesus não veio para julgar, Jesus veio para salvar. E Ele virá sim, na volta de Cristo Ele virá para julgar, mas ainda não, é tempo de salvação. Se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. O dia é hoje, como diz lá em Hebreus, é hoje o dia. E nós olhamos muitas vezes e ficamos pensando, mas será?
Pode ser, não, querido, precisamos ter esta revelação. É por isso que Paulo orou pela igreja. Irmãos, vocês precisam entender a plenitude do amor de Deus. Quando nós pensamos na altura do seu amor, irmãos, a altura do amor de Deus foi capaz de trazer Jesus do céu para nos salvar. Qual é a altura? Imagina que o amor de Deus alcançou lá o céu, querido. Daqui da terra foi lá para o céu, ou do céu para a terra. A altura. Foi capaz de trazer o Filho de Deus, que estava lá na glória com o Pai. Jesus estava na criação do mundo, e Ele disse, haja luz, e houve luz. A Bíblia diz que através de Cristo todas as coisas foram criadas. Jesus já existia, irmãos, antes de encarnar em Maria. Eu achava que Jesus tinha nascido de Maria. Realmente Jesus nasceu de Maria, né? O homem. Mas o Cristo, o Filho de Deus, Ele é eterno. Deus é eterno, não foi criado. Jesus sempre existiu. Ele encarnou em Maria, mas não pense em Jesus como aquele menino, né, que a gente viu agora no Natal, aí, nos presépios, aquele bebezinho. Não pense em Cristo dessa forma apenas, pense no Senhor Jesus como Deus Todo-Poderoso, Eterno, Criador dos céus e da terra, irmãos. Tudo foi criado para Ele, por Ele, para Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. A palavra dá testemunho disso. Então Jesus já existia, mas o amor de Deus foi capaz de trazê-lo a esta terra, se tornar homem como eu e você, mas sem pecado. Este amor é tão alto que trouxe o Senhor Jesus para cá, para poder mudar a nossa história, deixou o céu, deixou a sua glória e veio nos salvar, irmãos. Qual é a profundidade do amor de Deus? Eu quero dizer aqui, irmãos, que Deus, Ele é tão profundo que Ele vai lá no profundo do teu ser. Tem um vídeo, faz tempo que eu não vejo, mas eu lembro que eu vi na internet algumas vezes, que é um vídeo que sai da Terra e começa a subir assim para o universo, e vai subindo, e você começa a ver a Terra pequenininha, daqui a pouco a Terra, você vê o sistema solar, daqui a pouco some tudo, você vai vendo o tamanho do universo, irmãos, algo assim inimaginável. Quem já viu esse vídeo? Né? Algumas pessoas já viram. E depois que vai lá longe, irmãos, depois ele volta para a Terra de novo, depois ele vai entrando na Terra, aí ele entra na Terra, acho que vai numa folha, e vai entrando no átomo, vai entrando em tudo, daqui a pouco vai lá no núcleo lá do átomo, que é a menor coisa que se conhece. É tremendo. Então, o macroscópio e o microscópio, né? Tão pequenininho, tão grandes coisas. Deus é tudo isso, irmãos. Deus é tremendo, Deus criou todas as coisas. Ele vai lá no profundo do nosso ser, lá dentro, irmãos, onde talvez só você saiba as suas falhas, talvez lá dentro onde só você conhece, irmãos, as suas dúvidas, lá dentro onde só você conhece as suas lutas, lá dentro onde só você conhece a sua tristeza. Talvez você esteja aqui sorrindo para a pessoa que está do seu lado, ninguém sabe que você está triste, mas Deus conhece o seu interior. Talvez você está aqui, irmãos, bem arrumado, tomou banho para vir na igreja, está tudo certo, mas só Deus conhece a podridão do nosso coração, dos nossos pensamentos. Deus vai lá no nosso interior, lá no profundo, e Deus conhece todas as coisas. Mas mesmo assim, conhecendo a mim e a você, como nós somos, com os nossos erros, com as nossas falhas, Deus conhece as nossas intenções, as boas e as ruins. Deus conhece os nossos propósitos, as nossas reais intenções. Deus conhece todas as coisas, mesmo me conhecendo tão profundamente, mesmo conhecendo você tão profundamente, Ele ainda nos ama, irmãos. Amém? Ele ainda nos ama. Quando nós somos traídos por um amigo, nós podemos até voltar a conversar, mas nunca mais vai ser a mesma coisa. Quando nós somos traídos, então, por um parente, parece que nunca mais vai ser a mesma coisa. Quando alguém faz algo contra nós, você conhece, de repente você chega num lugar, a pessoa está falando, né, algo de você, e você ouve aquilo ali, mas, puxa vida, não sabia que essa pessoa pensava isso de mim. Ela nem viu que você, mas você não vai talvez amá-la da mesma forma. Deus não é assim, querido. Deus conhece você
Deus conhece a mim e Ele continua nos amando. E o amor dele está dito assim, na pretensão dele de mudar a nossa vida. Deus continua disposto a mudar a minha vida. Deus continua disposto a fortalecer o meu coração. Deus continua disposto a perdoar o meu pecado. Deus continua disposto a mudar a minha história. O amor dele está sobre a minha vida. Não há nada que eu faça que possa mudar isso. Agora, é claro que se eu andar deliberadamente no pecado, irmãos, eu vou colher as consequências do meu pecado. Mas se por um minuto eu voltar as costas para o pecado, olhar para o Senhor, falar assim, Senhor, me perdoa. Sabe o que Ele vai fazer? Ele vai me perdoar prontamente. Porque foi isso que Ele fez com o filho pródigo. Na verdade, a parábola do filho pródigo nada mais é do que isso. Um filho que desejou a morte do pai e pediu a herança antes da hora. Isso para o judeu era a maior ofensa. Não se esqueça que Jesus estava contando isso para judeus. A maior ofensa. Era alguém pedir a herança antes da hora, era como desejar a morte do seu pai. E pegou todo aquele dinheiro e gastou nas drogas, com prostitutas, gastou em bebida, gastou em todo tipo de solução. E quando ele estava na miséria, na pior, ele voltou para casa arrependido e falou assim, pai, eu pequei contra os céus e pequei contra o Senhor. Aquele pai, quando viu o filho andando daquele jeito, todo sujo, maltrapilho, descalço, fedendo, porco, porque ele estava cuidando de porco, irmãos. Desnutrido, maltrapilho, aquele pai correu em direção ao filho e o pai ainda amava o filho, o abraçou. Mandou ele tomar um banho, deu novas vestes, deu para ele o anel, colocou sandália nos seus pés e fez uma festa. É o amor de Deus que está sobre nós, irmãos. Para fazer uma festa, quando nós nos arrependemos e decidimos voltar os nossos olhos para Ele. Mesmo assim, Ele nos ama. Está disposto para nos perdoar, nos curar, irmãos, nos ungir, e ainda nos separar para sermos usados para a sua glória, para ministrar a outras pessoas sobre este amor. Deus, queridos, ama a sua vida. Deus ama você de tal maneira. Deus quer que você tenha uma vida abundante. Deus quer que a sua família experimente algo maravilhoso. Deus quer que você tenha uma transformação tão grande, querido, que as pessoas vão falar assim, mas nossa, o que aconteceu? Quando Jesus foi lá na terra dos Gadarenos, expulsou lá uma legião de demônios daquele homem, que nem com correntes podiam prendê-lo. As pessoas o prendiam com corrente, ele arrebentava as correntes, totalmente possesso, endemoniado. As pessoas o amarravam, ele cortava as cordas, andava nu e andava pelos sepulcros, totalmente destruído. Mas quando Jesus chegou, e aquele homem foi liberto, e os demônios foram para a manada de porcos, depois toda a cidade veio ver o que estava acontecendo. A Bíblia diz que chegaram e viram o homem vestido, completamente transformado, sentado aos pés de Jesus, e eles temeram muito. Sabe por quê? Porque eles viram o amor de Deus em ação. Irmãos, é a mudança que Deus faz nas nossas vidas. Eu acredito que Deus pode mudar qualquer um, irmão. Deus mudou a minha vida. Eu sei exatamente de onde eu vim. É por isso que eu gosto de pregar sobre isso, porque eu me conheço. Nossa, pastor, mas você era drogado? Não. Você era alcoólatra? Não. Você era bagunceiro? Não, não era. Quando eu conhecia Jesus, eu já estava casado com a minha esposa, namoramos 7 anos. Já tinha o meu apartamento, já tinha um emprego público, federal. Não fazia nada, irmãos. Minha vida, aos olhos de qualquer um, era uma vida boa, perfeita. Casei com a mulher que eu amava, a gente tinha dinheiro, estava tudo certo. Tudo certo. Mas eu sei, só eu sei, a mudança que Deus operou dentro do meu coração. Amém, queridos? Eu sei. Por isso eu acredito que Deus pode mudar qualquer um. Deus pode mudar qualquer um. E o poder dele é tão grande, o amor dele é tão grande, irmãos, que ele ama qualquer um. Todos nós ele ama. E está disposto a mudar a sua história. E o amor de Deus é demonstrado por Cristo na cruz.
Lá em Romanos capítulo 5, verso 5 em diante, diz assim: ora, a esperança não confunde. Esperar um pouco chegar a letra aqui. Obrigado, irmãos. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente, presta atenção, irmãos, a gente acostuma com a Bíblia, nós conhecemos o texto, então às vezes nós passamos muito rápido por isso que está escrito, mas eu quero que você passe agora demoradamente. Olha o que está escrito aí. Diz aqui que Ele, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Então aqui o que a Bíblia está dizendo, irmãos, que dificilmente alguém morreria por alguém justo. Pode ser que por uma pessoa boa alguém se animasse a morrer. Pode ser, é uma possibilidade, mas é difícil. Alguém aqui daria a vida por uma pessoa justa? Você morreria no lugar de alguma pessoa que é boa, só porque você sabe que ela é boa? Alguém foi condenado injustamente, você sabe que o cara foi condenado injustamente, o cara vai morrer na forca. Você vai dizer, não enforca ele não, enforca eu, deixa ele livre. Quem faria isso? Dificilmente, irmãos. Verso 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Demora um pouco nesse texto. Deus, Ele prova o seu amor. De que maneira que Ele prova o seu amor? Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Você e eu precisamos ter revelação do amor de Deus. Você e eu precisamos entender o que esse amor é capaz de fazer por nós. Você e eu precisamos entender que nós precisamos amá-lo, porque Ele nos amou primeiro. Nós precisamos ter revelação disso, é por isso que Paulo ora. Olha, irmãos, eu oro para que vocês venham a conhecer o amor de Deus. O amor de Deus, ele excede o nosso entendimento. Nós talvez não vamos entender esse amor, mas nós precisamos conhecer esse amor. E quando nós conhecemos este amor, irmãos, não há nada mais que eu possa querer na minha vida, a não ser viver tudo aquilo que Deus me preparou para viver, a não ser servi-lo com todo o meu coração, a não ser amar a minha esposa, assim como Cristo amou a igreja, a não ser servir as minhas filhas e os meus genros, servi-los com gratidão, com amor, porque Deus me amou, Jesus morreu por mim quando eu era pecador. Irmãos, Paulo fala assim, olha, se esse Cristo morreu por todos, logo todos morreram. E agora aqueles que vivem, não vivem mais para si mesmos, mas vivem para aqueles por quais Ele morreu. Nós vivemos para Jesus, Ele morreu por nós e nós vivemos por Ele. Esta é a ideia de entender esse amor, deixar esse amor mudar a nossa vida, mudar a nossa história, mudar a nossa expectativa. Qual é a expectativa que você tem da sua vida? Qual é a expectativa que você tem da sua existência? Qual é a expectativa que você tem da sua família? Qual é a expectativa de vida que você tem? Querido, se você está em expectativa firmada naquilo que você faz ou deixa de fazer, nós somos os mais infelizes. Mas se nós colocamos a nossa expectativa no amor de um Deus que nos ama, que está disposto a nos perdoar, que está pronto para nos abençoar, que está pronto para fazer a diferença na nossa vida, que está pronto, irmãos, por causa do seu amor por nós, está pronto para purificar o nosso coração de todo pecado. Se nós entendermos isso, irmãos, nós vamos nos lançar nesse amor. Vamos nadar de braçada, irmãos, nesse amor. Nós vamos mergulhar nesse amor. Mas precisamos entender isso. Se nós não tivermos revelação, nós vamos condicionar o amor de Deus à maneira como nós entendemos o que é amar. Então, eu estou no pecado, Deus não me ama. Aí eu errei, Deus não me ama.
Ah, hoje eu não orei, Deus não me ama. Ah, hoje eu não fiz isso, Deus não me ama. Ah, hoje eu estou bem, fiz tudo certinho. Ah, hoje eu mereço o amor de Deus. Irmãos, o amor de Deus não é merecido. O amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito. Ninguém merece ser amado. Ele amou a nós porque Deus é amor. Eu e você não merecemos esse amor. Ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Tem crente, irmãos, que esquece que um dia foi pecador. Então, ele olha uma pessoa na rua, talvez preso nas drogas, ele olha e fala assim, só essa pessoa. Irmãos, tem crente que faz isso, assim, esse drogado aí. Olha com desprezo e com acusação. Olha a prostituta, talvez na esquina, com aquelas roupas que são peculiares ao seu trabalho, e fala assim, essa mulher não presta. Irmãos, vocês sabiam que na história da igreja, depois de alguns anos da morte dos apóstolos, a igreja proibiu pregar o evangelho, presta atenção, a igreja proibiu pregar o evangelho para soldados e para prostitutas, no comecinho da história da igreja. Quando eu li isso, eu fiquei perplexo, não é possível, era proibido pregar o evangelho para soldado e para prostituta, eles não poderiam assistir um culto. Que tipo de pessoa se acha no direito de julgar outra? Paulo escreve aos Romanos, portanto és indesculpável quando julgas quem quer que seja, porque você desconhece, você ignora que é o amor de Deus, que é a misericórdia de Deus, que te levou ao arrependimento. Irmãos, não podemos esquecer de onde nós saímos. Você não pode esquecer de onde você saiu. Querido, quando você for repreender o seu filho, a sua filha, lembre-se que você foi adolescente um dia. Lembre-se que você foi criança um dia. E lembre-se de como você agia. Quando você for repreender alguém, lembre-se que deve fazê-lo com amor, não para julgar e condenar, mas para conduzir essa pessoa à restauração. Você não precisa concordar com o pecado. Nós não concordamos com o pecado, mas nós amamos todas as pessoas, porque o amor, querido, é a marca do cristão. Amém? Precisamos amar as pessoas. Deus ama todo mundo. Nós queremos abraçar todo mundo. Nós cremos que Deus pode mudar a sua vida. Amém, irmãos? Nós cremos que Deus pode fazer a diferença. Sabe por quê? Porque Ele mudou a minha vida. Eu creio, irmãos, de todo o meu coração. Vem cá, querido, eu vou pedir sua ajuda. Dá um abraço aqui na Jéssica, como se fosse meu. Eu creio. Um abraço bem apertado. Eu creio, irmãos, que Deus é maravilhoso, que nos perdoa, que nos ama. Amém? Eu creio. Deus pode mudar a sua história. Deus pode mudar a sua família. Deus pode mudar aquilo que de repente Satanás escreveu para você. Sabe por quê? Porque Satanás não tem a última palavra. Quem tem a última palavra é o Senhor. A porta que Ele abre, ninguém fecha. E a porta que Ele fecha, ninguém abre. Amém? Deus é maravilhoso, irmãos. Quantos aqui agora gostariam de dar um abraço a alguém e falar assim, Deus vai mudar a sua história? Quem gostaria de fazer isso? Faça isso agora. Pode levantar. Se você quiser dar um abraço a alguém, saia do seu lugar. Fala assim, eu quero te dar um abraço, irmão. Porque Deus vai fazer algo maravilhoso na sua vida. Amém? Por que não? Fala assim, eu acredito. Eu acredito. Fala para ele. Fala para o seu irmão, eu acredito, irmão. Eu acredito que Deus ama você. Deus te ama tão profundamente, tão grandemente. Deus ama a sua vida de uma maneira tão profunda, irmãos, de uma maneira tão maravilhosa. Deus nos ama de uma maneira tão linda que nós não podemos entender. A palavra diz que não dá para entender o amor de Deus, mas nós podemos conhecer esse amor. E esse amor está manifesto na pessoa do Senhor Jesus, na cruz do Calvário, quando morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus está sobre nós.
O amor de Deus está sobre a sua vida, o amor de Deus está sobre a igreja, o amor de Deus está sobre a sua família. Nunca desista de andar com o Senhor, nunca desista de acreditar nisso. A hora que você voltar os seus olhos para o Senhor, Ele está ali para te abraçar, te perdoar, te purificar, irmãos, para nos curar. A hora que nós olharmos para Ele, Ele está pronto, irmãos, para nos abençoar. O amor dele é imutável. Agora, se nós deliberadamente virarmos as costas para o Senhor e caminharmos numa vida distante dele, de pecado, de dissolução, de todo tipo de confusão, Deus, Ele permite que isso aconteça. Mas eu creio que assim como o pai do filho pródigo, que estava ali constantemente olhando, esperando o filho, estava esperando, porque a Bíblia diz que o menino estava voltando para casa, ainda estava longe, quando o pai o avistou. Sabe por que o pai o avistou? Porque o pai fica olhando constantemente, esperando o filho voltar. É por isso que o pai viu o filho voltando. Ele estava olhando constantemente. E quando ele viu, ele correu em direção ao seu filho para abraçá-lo. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa, irmãos. Ser abraçado pelo Senhor. Fecha os teus olhos nessa noite. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Você pode se sentir abraçado agora pelo Senhor. Você pode se sentir abraçado agora. Se você errou, fala assim: Senhor, me perdoa. Deus conhece o profundo, querido. O amor de Deus é largo, comprido, né? Alto e também profundo. Deus conhece o profundo do nosso coração. Deus conhece o profundo dos nossos sentimentos, dos nossos medos, das nossas dúvidas. E mesmo assim Ele nos ama. Ele nos ama. Sinta-se abraçado pelo Senhor nessa noite.